No vídeo de hoje eu vou falar sobre 9 dicas para você pôr em prática e começar a juntar dinheiro de forma rápida. Fala galera, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Mente de Milhão. Eu sou Robson Andrade e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre 9 dicas para você que geralmente não consegue juntar dinheiro, pôr em prática e começar a juntar dinheiro de forma prática. É claro que geralmente juntar dinheiro é um obstáculo para muitas pessoas e muitas vezes está ligado àquele pensamento. Geralmente as pessoas quando pensam em poupar, em guardar dinheiro, investir, por exemplo, como um obstáculo. Até porque as pessoas, se você pergunta para ela se ela já investiu ou se ela pensa em investir, provavelmente a primeira resposta que ela vai te dar é que investir é coisa para rico, ou simplesmente vão falar que não sobrou dinheiro para ela guardar. Mas e se você começasse a mudar isso aí? Ao invés de você pensar em deixar sobrar para guardar, por que você não guarda primeiro e gasta o que sobra com várias coisas variáveis que pode acontecer durante o mês, durante o ano para você? E aí é que tá, é a questão de mudança de hábito. Bom, mas geralmente para você começar a economizar, começar a guardar dinheiro, ter dinheiro para você começar a investir, você tem que mudar algumas coisas e geralmente estão ligadas totalmente aos nossos hábitos. E é sobre essas dicas que envolvem os nossos hábitos que eu vou falar no vídeo de hoje. A primeira dica é que você aprenda a identificar os seus gastos. Pois é, geralmente muitas pessoas trabalham e ganham, muitas vezes até bem, né? Muitas vezes considerado com a média salarial de muitas pessoas, essa pessoa ganha 3 vezes mais, 4 vezes mais. E que da mesma forma elas acabam o mês no vermelho, sem saber com que gastou ou por que gastou. A primeira dica é que você identifique esses gastos, que você saiba definir e separar o que são suas, por exemplo, seus gastos fixos e o que são seus gastos variáveis. Quanto que desses gastos, depois desses gastos fixos e variáveis, me restou? Quanto que eu estou pensando em investir? Se meu salário, por exemplo, é R$1.000, é os meus 100%. Vamos supor que com minhas despesas fixas eu gaste 60% desses R$1.000, ou seja, R$600. Aí nesses R$600 eu poderia dizer hipoteticamente que estão minhas despesas fixas: a água, a luz, um aluguel, por exemplo, para quem paga aluguel, um gás embora não seja todos os meses, mas é um gasto fixo também que você projeta às vezes todos os meses. Isso depende de consumo de pessoa para pessoa. É uma internet fixa, é um telefone fixo. Todas essas despesas são despesas fixas, ou seja, que você tem a obrigação todo período em um determinado dia de pagá-las. E a segunda dica é que realmente você saber dividir, é dividir os seus gastos por categoria, né? É você, por exemplo, criar um grau de importância. Esses gastos, por exemplo, um aluguel, uma água, uma luz, são os gastos que não tem como eu fugir, não tem como eu deixar de pagar, pois é essencial para mim. Eu não posso viver sem água, eu não posso viver sem luz, eu não posso viver sem um teto. Então você tem que aprender a priorizar. E depois desses gastos, quanto de importância os outros gastos têm para mim? Por exemplo, o dinheiro que eu separo para tirar um lazer, o dinheiro que eu separo para fazer um passeio, o dinheiro que eu gasto para ir em um churrasco, fazer um churrasco com meus amigos e tomar aquela cervejinha no bar. Todas essas coisas são gastos variáveis e você provavelmente às vezes nem para analisar ou nem observa o quanto isso representa do quanto você recebe mensalmente. E a questão de você dividir por categorias e dar um grau de importância diferente para cada um deles é o que te vai fazer perceber que você pode muitas vezes estar economizando muito mais ou que você está fazendo ao contrário, que você está gastando muito mais do que o que você poderia estar gastando. A terceira dica é para as pessoas que provavelmente querem aprender a investir ou mudar o hábito, né, que não investem nada e querem começar a investir, que você automatize. Por exemplo, muitas pessoas que usam aplicativo de banco, embora eu sei que tem pessoas que hoje em dia não conseguem ou não usam um aplicativo de um banco, por exemplo, você pode automatizar um investimento. Às vezes não um investimento, por exemplo, como numa corretora de investimento, onde tem uma diversificação muito maior. Mas mesmo que você comece pelo básico, você automatizando, fazendo uma programação, por exemplo, de um valor mínimo, mesmo que pequeno, todo mês, para você guardar, já é um passo para você começar a investir, para você começar a ter o hábito de poupar pelo menos. E assim com o tempo você vai diversificando. Geralmente você pode programar lá. É algo que a maioria dos aplicativos de banco te proporciona e existe essa possibilidade de você fazer um investimento programado. Por exemplo, se eu recebo dia 20, todo dia 20 eu coloco lá um débito automático de R$50, por exemplo. Isso ali já vai debitar direto da minha conta e vai parar em uma aplicação automática. É claro que se você consegue fazer isso para um boleto, para uma conta que você deixa no débito automático e você já sabe que aquilo vai acontecer e você, mesmo sentindo falta, você vai estar ciente de que é pro seu bem, você pode considerar uma aplicação automática da mesma forma. Interprete que é uma obrigação sua consigo mesmo e que ao longo prazo ou até em curto prazo, dependendo do valor que você estiver programando para investir, vai ajudar você no momento, por exemplo, de algo imprevisível, como se fosse uma reserva de emergência. É claro, você tem que sempre deixar algo reservado ali para um momento urgente,
ter um pezinho de meia, nem que seja pouco, para um momento de urgência. A imprevisibilidade pode acontecer para qualquer um. Hoje pode estar tudo bem, você não ter nenhum gasto anormal. Amanhã pode acontecer alguma coisa, uma multa, uma conta que aconteceu algum problema e não chegou para você pagar e que você tem essa obrigação. E aí automaticamente você tem esse recurso disponível para você. É uma das formas de você guardar dinheiro e juntar dinheiro. É você criando esse hábito e deixando que a própria conta faça isso para você. A quarta dica é você aprender a usar o dinheiro. Embora hoje em dia dificilmente muitas pessoas usem dinheiro, simplesmente usam cartão de débito e crédito, a questão de usar o dinheiro ela é principalmente para as pessoas que querem evitar usar cartão ou que não conseguem controlar os seus gastos com os cartões de crédito, por exemplo. Então automaticamente elas deixam um pouco de lado o cartões de crédito e começam a usar o dinheiro, pois elas estão comprando sempre à vista e estão evitando de fazer dívidas para o próximo mês ou para os próximos meses, né? Como uma dívida às vezes desnecessária e que elas compram por impulso muitas vezes. A quinta dica é para você procurar sempre se afastar de centros urbanos. Geralmente o custo de vida em uma capital, em um centro urbano, é totalmente diferente de você morar em um bairro um pouco mais afastado ou em uma região periférica, vamos dizer assim. É claro que eu não estou falando que você tem que morar em uma barraca no meio de um matagal, não. Eu estou falando que você tem que ter a ciência de que às vezes a sua realidade financeira no momento não suporta o padrão de viver em um centro urbano. Por exemplo, o aluguel de uma casa na zona norte ou na zona oeste de São Paulo é totalmente diferente de um aluguel de um apartamento no centro de São Paulo. É totalmente a realidade diferente. E é claro que existem algumas vantagens e desvantagens, mas que você deve sempre analisar. E evitar também, não só na questão de moradia, quanto do custo que vai ser levar para você, mas também na questão de não estar frequentando sem que você tenha necessidade aqueles locais. Por exemplo, se você vive em São Paulo, provavelmente você já passou muitas vezes na 25 de março, no Brás, na Santa Efigênia, que é o local onde o pessoal compra muita coisa voltadas para o mercado eletrônico. E você frequentar esses lugares todos os dias ou frequentemente, mesmo que você não precise comprar nada, em um momento ou outro você vai ser impulsionado a comprar. Ocasionalmente você vai estar gastando, querendo ou não, de algum momento de forma desnecessária. É esse o sentido que eu tô querendo explicar para vocês. A sexta dica é para você muitas vezes deixar de ser um pouquinho preguiçoso e parar de contratar pessoas ou pagar pessoas para fazer coisas simples que você mesmo pode fazer em casa. Por exemplo, deu algum problema no chuveiro, tem que trocar uma ducha, tem que trocar algo assim, você simplesmente vai lá e paga para alguém vir e fazer essa troca. Ou até uma lâmpada, que querendo ou não é uma coisa muito mais simples ainda. São coisas simples. É claro que se você não tem o conhecimento técnico e é algo que precise de um técnico realmente para fazer a troca, aí não há outra escolha, né? Infelizmente você vai ter que contratar uma pessoa. Mas outras tarefas mais simples, como limpeza de jardim, essas coisas assim que geralmente as pessoas costumam pagar para outras fazerem, você pode muito bem fazer. Pegar o carro, por exemplo, em vez de você levar para fazer uma lavagem, você pode lavar na garagem de casa. Você pode tomar uma cerveja enquanto você lava o seu carro. Ou se você tem um filho, você pode lavar com seu filho. Existem várias coisas que você pode se sentir bem, se divertir e fazer por conta própria. É pintar uma parede, é fazer uma pintura na sua garagem, na sua sala. São coisas que, se você tiver um tempinho e você se dedicar, você vai até ver que serve para você se distrair, para você se sentir realizado em algum momento, pois você colocou a mão na massa e fez acontecer. A sétima dica: aprenda a criar uma lista de tudo que você vai comprar no mercado. Geralmente todo mundo no mês, quando recebe o salário ou em qualquer data do mês, tem um hábito de ir ao mercado e fazer as compras pro mês, ou para 2 semanas. Geralmente tem pessoas que compram a cada 15 dias e pessoas que compram pro mês inteiro. Às vezes você vai com a expectativa de fazer uma compra, por exemplo, eu vou lá no mercado, eu quero fazer uma compra de R$500, só que eu não tenho uma lista, eu tenho apenas em mente que eu vou comprar as coisas principais e tal, e quando eu chego no mercado que eu vou passar a minha compra, a compra tá dando R$900, e aí eu fico sem entender, caramba, as coisas estão mais caras, ou eu comecei a pegar coisas que não tinham tanta relevância assim pra mim, coisas que não são tão essenciais, a não ser que você não esteja preocupado. Mas muitas pessoas vão ao mercado, sabem que o dinheiro não tá fácil pra ninguém, e realmente não tá, o dinheiro não tá fácil pra ninguém, tá difícil de ganhar, tá difícil de manter pra todo mundo. Então você manter o controle, fazer uma listinha, vai te fazer focar mais e não ficar desviando a sua atenção. Pois se você entra no mercado, o mercado ele já é projetado para isso. A forma que os produtos são colocados na prateleira, a forma que a organização do mercado é feita, é automaticamente para você se distrair daquilo que você vai só comprar, que você tem o objetivo de comprar, para coisas que você nem precisa. E aí você vai às vezes pensando em um mercado para fazer uma compra de R$500, por exemplo, e você acaba saindo de lá com uma compra de 800 ou até o dobro, e você fica sem entender, poxa, será se ficou caro as coisas ou caramba, as coisas aumentaram de preço? Aí você chega em casa, quando você vai organizar essas coisas, você percebe que tem muitas coisas ali que você nem tem o hábito de consumir, ou não tem o hábito nem de usar, né?
um produto, seja lá o que for, mas que você foi dominado pelo impulso, talvez por uma placa lá, por um anúncio escrito de todo tamanho, promoção, compre um e pague não sei quantos, ou leve tantos e pague X, e aí você vai e compra. Então é a questão de você sempre ter anotado uma listinha, é no celular, é na folha mesmo, do modo convencional de fazer anotação, é importante sim para você manter o controle dos seus gastos, até para você também ter ciência de quanto que tá lhe custando todo mês fazer uma compra e para quantos dias essa compra serve, por exemplo. E se você tem que começar a comprar mais, a gastar mais em compras e às vezes deixar outra coisa de lado. É mais ou menos esse o sentido que eu tô falando. E a oitava dica é você sempre estar de olho nas suas despesas fixas, é você verificar e controlar pelo menos as suas despesas fixas, que são aquelas despesas que você não tem como evitar e que você, querendo ou não, elas geralmente representam uma fatia maior do que você tem de salário, que você tem de recursos todo mês. É claro que geralmente as despesas fixas são o que consomem mais das suas economias, né? Como um aluguel, e aí é que tá a questão que eu falei dos centros, é você pelo menos ter um pouco de paciência e evitar morar em locais que tenham um aluguel alto, e isso vai ter uma despesa para você enorme durante todos os meses. Economizar às vezes em energia, em água e todas as outras despesas que você não tem como evitar de gastar todos os meses. É claro que você ter um controle e saber quanto isso representa para você é importante. Eu, por exemplo, ganho R$1.500 e eu pago um aluguel de R$900. Se eu for levar em consideração, eu posso dizer que esse aluguel ele tá dando mais que 50% do meu salário, e teoricamente isso aí não seria proporcional para o que eu recebo no momento. Dizem que é bom quando um aluguel representa 30% do seu salário, é uma margem segura para você ter uma condição melhor de vida. Se eu tenho um aluguel que representa do que eu ganho mais de 50%, só o aluguel, eu vou ter comprometido outras coisas que são essenciais para mim. Às vezes eu vou ter que deixar de comprar o que eu preciso consumir, ou eu vou ter que deixar de pagar alguma conta simplesmente porque essas contas, as principais, as que eu tenho a obrigação todo mês de pagar, eu não tenho a escolha de deixar ou não de pagar, elas representam um peso muito grande no meu bolso no final do mês. E é que tá, ou você muitas vezes procura um local menor, procura evitar economizar nessas questões de despesas fixas, ou você simplesmente faz o contrário, você não se preocupa tanto com essas despesas, mas procura formas de entrar mais renda, né? Que ao invés de eu ganhar R$1.000 e esse aluguel represente 50% do meu salário, que eu ganhe R$3.000, R$4.000. E aí sim, esses mesmos 900 vai ter uma representatividade bem menor do que 50% do que eu ganho. E é claro que eu vou ter mais condição financeira de ter uma vida um pouco, às vezes, até melhor. E a última dica, a nona dica, é que você jamais pode deixar de ser um inscrito do canal. Bom, é brincadeira, pessoal. A nona dica não existe, mas eu peço que você se inscreva no canal, que você ative suas notificações e sempre que puder compartilhe com todos os seus amigos. E deixe sempre seus comentários aí a respeito do que você tá achando do canal, dos assuntos ou de sugestões também pra gente trazer toda semana aqui. O canal está totalmente à disposição da opinião de vocês e eu também gosto de saber das opiniões de vocês também. Então sempre que vocês quiserem comentar, curtir, fique à vontade. Além de estarmos interagindo uns com os outros, vai ajudar também o nosso canal a crescer e a ser mais visível para outras pessoas também que curtem o mesmo tipo de assunto. Bom, um abraço a todos e até qualquer momento.